Olá! Hoje nosso papo é bem técnico e direto ao ponto. Vamos mergulhar numa das doenças que mais tiram o sono de quem produz milho. Estou falando da ferrugem, causada por aquele fungo do gênero Puccinia. E para a gente começar já entendendo o tamanho do estrago, olhe só esse número: mais de 50%. Pois é, essa é a perda potencial de produtividade que uma infecção bem severa de ferrugem polissória pode causar. É um número que, com certeza, já mostra a seriedade do que a gente vai conversar aqui. E essa ameaça toda tem uma cara, e essa aqui. Dá uma olhada nessa folha. Uma infecção nesse nível é o que causa aquelas perdas drásticas que a gente acabou de falar. A folha fica, assim, tomada por essas pústulas, que são as estruturas que o fungo usa para se reproduzir. É o nosso inimigo bem de perto. Bom, o nosso caminho para entender isso tudo está bem traçado. Primeiro, vamos identificar quem é o inimigo. Depois, entender o ciclo de vida desse fungo. Na sequência, a gente fala de controle químico. E, para fechar, como amarrar tudo isso no manejo integrado. Um roteiro bem completo para a gente não se perder. Certo? Então, vamos lá. O primeiro passo, e talvez o mais crucial, é saber exatamente com quem a gente está lidando. No milho, basicamente temos dois tipos de ferrugem que importam mais: a comum e a polissoro. E olha, saber diferenciar uma da outra, isso é a base para qualquer estratégia de manejo dar certo. E nada melhor do que uma imagem para mostrar isso, né? Olhando assim lado a lado fica bem claro. Na esquerda a gente tem a ferrugem comum. Repara como as pústulas são mais alongadas, compridinhas. Já na direita a ferrugem polissora. As pústulas são menores, mais redondinhas. O padrão visual é bem diferente. Mas não é só o formato que muda, não. Existem outros detalhes que ajudam no diagnóstico. A gente está falando da cor, de onde as pústulas aparecem na folha. Cada coisinha dessas conta na hora de bater o martelo lá no campo e dizer qual das duas está atacando. Então, para resumir e fixar a ideia, pensou em ferrugem comum? Procure por lesões mais compridas, com uma cor de canela e que aparecem tanto em cima quanto embaixo da folha. Já a polispora são pontinhos menores, circulares, com tom mais amarelo-dourado e que gostam mais de ficar à parte de cima da folha. Guardar isso já é meio caminho andado para tomar a decisão certa no manejo. Beleza. Agora que a gente já sabe quem é quem, o próximo passo é entender como esse fungo vive. Sabe, como ele se reproduz, como ele se espalha por aí e, principalmente, como é que ele consegue sobreviver de uma safra para outra. E a grande chave para essa disseminação toda está nessas estruturas aí, os uredinhosporos. Para facilitar, pensa neles como se fossem as sementinhas do fungo. São minúsculos. Cada uma daquelas pústulas que a gente viu na folha é uma fábrica liberando milhares e milhares desses esporos no ar. O vento faz o resto, levando eles para longe e começando novas infecções. E claro, como todo ser vivo, o fungo tem suas condições preferidas para se dar bem. A ferrugem comum, por exemplo, ela adora um clima mais ameno, ali entre 16 e 23 graus, e com bastante umidade, sabe? Aquele orvalho da manhã é perfeito para ela. Aí é só juntar isso com o vento e a chuva para espalhar os esporos e a festa tá feita. E olha que interessante, o ciclo de vida pode ser ainda mais complexo. Algumas ferrugens, como a comum, a Puccinia sorgi, usam o que a gente chama de hospedeiro intermediário. Nesse caso aqui é a planta oxalis, a famosa azedinha. Isso significa que o fungo pode passar uma parte da vida dele nessa outra planta. Isso ajuda a sobreviver e até se tornar mais variado geneticamente. Bem esperto, né? Mas e quando acaba a safra de milho? Como o fungo se vira? Ele usa o que a gente chama de ponte verde. E o que é essa ponte? Basicamente, são os restos de cultura que ficam no campo e, o mais importante, as plantas de milho que nascem sozinhas, o milho tigueira. São essas plantas voluntárias que mantêm o fungo vivo, alimentado, esperando a próxima safra chegar. Ok, já entendemos como o fungo se comporta. Agora a pergunta é: como a gente combate isso? Quando a doença aparece, a ferramenta mais direta que a gente tem é o controle químico. Então vamos dar uma olhada nas estratégias e nos fungicidas que temos hoje. No nosso arsenal químico, trabalhamos basicamente com 3 grandes grupos. Os triazóis e as estrobilurinas são, digamos, a espinha dorsal de muitas misturas. E mais recentemente, entraram em cena as carboxamidas, que vieram para somar, trazendo novos modos de atacar o fungo e, claro, ajudar a gente a lidar com o problema da resistência. E aqui temos alguns exemplos práticos. Produtos como Nativo e Priorixistra. Se a gente olhar a composição, vai ver que eles misturam ingredientes de grupos diferentes, como uma estrobilurina com um triazol. Por que isso? Porque essa mistura é fundamental. Ela amplia o controle sobre o fungo e, o mais importante, é uma baita estratégia para evitar que ele crie resistência ao produto.
E se tem uma regra de ouro no controle químico, é essa aqui. O momento da aplicação é tudo. Não adianta esperar a doença tomar conta da lavoura. A maior eficácia a gente consegue quando a aplicação é preventiva, ou seja, antes da doença chegar ou, no máximo, logo nos primeiríssimos sintomas. Depois que a infecção se instala de vez, aí o dano já foi feito e a gente só corre atrás do prejuízo. Mas olha, fungicida é uma ferramenta poderosa, sim, mas não dá para depender só dele. A estratégia mais inteligente, mais sustentável a longo prazo é o que a gente chama de manejo integrado. A ideia aqui é combinar várias táticas diferentes para cercar o problema por todos os lados. E como funciona esse manejo na prática? Bom, ele se baseia em alguns pilares. O primeiro é a genética. Escolher híbridos de milho que já tenham resistência à doença. Essa é a nossa primeira barreira. O segundo é a rotação de culturas, para quebrar o ciclo do fungo. E o terceiro, que a gente já falou, é eliminar aquela ponte verde, ou seja, acabar com o milho-tigueira entre uma safra e outra. E falando em rotação de culturas, tem um detalhe super importante. A ferrugem do milho é bem específica. As espécies de Poxínea que atacam o milho gostam de milho, sorgo e outras gramíneas parecidas, mas elas não atacam a soja, por exemplo. A soja tem a ferrugem dela, que é outra história. Saber disso é fundamental para planejar uma rotação que realmente funcione. E para a gente fechar, fica uma pergunta no ar. A gente sabe que os fungos não ficam parados, eles evoluem. A resistência aos fungicidas é uma ameaça real. Então, a grande questão é, como que as nossas estratégias de manejo integrado vão ter que evoluir também? Como a gente se adapta para continuar produzindo milho de forma sustentável no futuro? É um desafio constante.